Shalom, irmãos! Está no ar mais um vídeo do Falando Biblicamente. Hoje vamos contar a história de Êxodo, capítulos 15, 16 e 17. Espero que gostem e não esquece de deixar seu like no vídeo para dar aquela força. Então vem comigo! Êxodo 16 vai falar sobre o milagre de Deus ao enviar maná para os israelitas. Lembrando que eles fizeram uma grande murmuração coletiva, falando que Moisés e Arão os tiraram do Egito para matá-los de fome no deserto, e até seria melhor se Deus os tivesse matado eles no Egito. Deus ainda teve misericórdia e avisou a Moisés que faria chover pão do céu, e isso serviria como um teste para testar Israel a palavra do Senhor. E Deus avisou que a sua provisão seria constante. O povo colheria uma porção diária e no sexto dia Deus faria cair uma porção dobrada para que eles pudessem se alimentar no dia seguinte, que era o dia do descanso, que não cairia maná do céu no dia do descanso. E a glória do Senhor se manifestou numa nuvem no deserto enquanto Arão falava ao povo. Os israelitas queriam comer pão e carne e Deus deu os dois a eles. Ainda assim, eles continuaram com incredulidades e rebeldias, mas Deus foi muito gracioso em misericórdia e provisão para o seu povo. Pela manhã eles comeriam pão e à tarde comeriam carne. Durante a tarde subiram cordonizes, que eram pequenas aves galiformes migratórias que são da espécie da família Perdes. Elas cobriram todo o arraial de Israel e pela manhã, quando o orvalho evaporou, a superfície ficou coberta com algo fino parecido com escamas. O povo não sabia o que era. Moisés explicou que era pão que o Senhor os deu e que teria que colher o que pudessem comer por dia, cerca de 2 litros. Eles não poderiam armazenar. Os israelitas, ainda incrédulos, ouviram a palavra do Senhor e guardaram o maná para o dia seguinte. Esse maná estragou e não conseguiram aproveitá-lo. Após recolherem a porção diária, o maná se derretia com o calor do deserto. Ou seja, a quantidade era totalmente controlada e dependia também da ação de Deus. Esse maná tinha um aspecto parecido com semente de coentro. Ele era branco com sabor de bolos de mel. Geralmente eles comiam cozidos no forno ou na água. A porção adicional no sábado não estragava, pois aquilo estava totalmente debaixo do controle de Deus. E ainda assim, alguns israelitas procuraram manar no sábado, desobedecendo os mandamentos do Senhor, já que o sábado era guardado entre os israelitas. Os mandamentos dados no Sinai a Moisés regulamentaram de forma oficial essa observância. Uma porção do maná foi separada e guardada num vaso para lembrar as futuras gerações do poder sustentador de Deus. E aquele maná era um símbolo do verdadeiro maná, que foi Jesus, o pão da vida, que desceu do céu. João 6, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o próprio pão que sacia a nossa fome espiritual. E eles foram alimentados por 40 anos até chegarem nos limites da terra de Canaã. Deus resgatou Israel do Egito, mas o povo passou primeiro por um lugar transitório, cheio de dificuldades. Às vezes estamos no deserto e precisamos da provisão de Deus, mas Ele abre um caminho em nosso deserto e se confiarmos nele, Ele proverá tudo o que precisamos. As reclamações dos israelitas os mantiveram cativos por mais tempo, mas Deus ainda os respondeu com compaixão, os encontrando onde eles estavam e não onde eles deveriam estar. Deus provê através dos meios diários, não anuais ou mensais, apenas o suficiente para o dia seguinte, ensinando-os a confiar nele. Não confie na provisão, e sim no provedor. Ele quer intimidade e proximidade, quer nos conhecer e ser conhecido por nós. Quer nos trazer a provisão, mas primeiro quer que o conheçamos como nosso provedor, para que ele revele sua glória em nossa vida e no mundo. Arrependa-se hoje das reclamações e agradeça pela graça e pela generosidade de Deus. Estenda esse amor àqueles que estão insatisfeitos com a sua situação atual. A provisão de Deus vem de maneira certa. Pare de murmurar e se deleite pelo que ele já fez e pelas bênçãos, pois em Deus não há nenhuma falta. E em Êxodo 17 vai contar sobre as maravilhas de Deus em Redefim, onde ele fez sair água da rocha para saciar a sede de Israel. O povo saiu do deserto de Sim e acampou em Redefim. Essa foi a última parada antes de chegarem ao Sinai. E lá em Redefim não havia água e o povo contendeu com Moisés. Essa palavra contendeu significa que eles se revoltaram e vem do termo hebraico de processo judicial, ou seja, eles ameaçaram formalmente Moisés, culpando ele, que ele deveria pagar por toda aquela situação. Nisso, eles estavam também processando o próprio Deus. E aqui vale lembrar, que o povo
já tinha sido tirado do Egito, passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, foram guiados no deserto pela coluna de nuvem e de fogo, foram alimentados pelas cordonizes e o maná diariamente que Deus mandava, e ainda assim eles acusaram Moisés e o próprio Deus com incredulidade. Moisés clamou ao Senhor, pois a sua vida estava em perigo, já que ele seria punido pelo povo. E Deus respondeu que Moisés passasse adiante do povo com os anciãos, que serviriam como testemunhas, e o bordão no qual ele também julgou os egípcios. E Deus estaria com Moisés sobre a rocha em Horebe. Moisés feriria a rocha e sairia água para saciar a sede do povo. Ou seja, aquela rocha significava que o próprio Deus recebeu o julgamento de Moisés, onde Cristo também recebeu o julgamento dos pecadores e carregou sobre si o pecado do seu povo. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram feitas em figura que nos cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então aqui o apóstolo Paulo nos deu uma lição, né, de que aquela rocha prefigurou o próprio Jesus, que é a rocha que nós sustentamos a nossa vida hoje. E então aquele lugar foi chamado de Massá e Meribá, que significa contenda e tentaram, por causa da contenda e porque eles tentaram ao Senhor, duvidando da sua presença no meio deles. Depois, Amaleque veio pelejar contra os israelitas. E Moisés colocou Josué como comandante do exército do campo de batalha. E Moisés estava no alto da colina com o bordão de Deus, com Arão e Ur. Josué escolheu homens e saiu para a guerra. O êxito daquela guerra dependia totalmente do Senhor. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando baixava, Amaleque prevalecia. Moisés se assentou numa pedra e Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés erguidas, segurando o bordão de Deus até o pôr do sol. E o exército de Israel derrotou os amalequitas. Deus ordenou que Moisés fizesse um escrito para o memorial do povo, pois ele faria com que os amalequitas fossem esquecidos para sempre. Os amalequitas eram um povo hostil com costumes nômades e eles eram descendentes de Esaú. Essa promessa foi cumprida no reinado do rei Ezequias. 1 Crônicas 4:43, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Os últimos descendentes dos amalequitas foram destruídos na Pérsia no tempo da rainha Ester. E então Moisés edificou um altar e chamou: "O Senhor é a minha bandeira", que quer dizer Yahvé Nissi. O Senhor guerrearia contra os amalequitas de geração em geração. Deus era o estandarte do seu povo escolhido. E em Êxodo 18 vai contar sobre o encontro de Moisés e o seu sogro Jetro, que também foi chamado de Reuel. Ele ouviu tudo que o Senhor fez com Moisés e Israel. Lembrando que Jetro era sacerdote de Midian, né, que ficava ali nas proximidades do Monte Sinai. O povo tinha chegado naquela região. Jetro trouxe Zípora, que era esposa de Moisés, e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Provavelmente Moisés havia os mandado de volta a Midian para protegê-los durante a guerra. Moisés recebeu Jetro com respeito dentro de uma tenda. Jetro rendeu graças ao Senhor pelo que ouviu e ofereceu também holocaustos em sacrifício ao Senhor. Arão e os anciãos participaram daquela comunhão com eles. Provavelmente ali foi o início da fé de Jetro ou até mesmo o desenvolvimento dela. No dia seguinte, Moisés se assentou para julgar as demandas do povo de Israel. Isso levou o dia todo. Jetro questionou Moisés sobre o que ele estava fazendo e Moisés explicou, né, que aquilo era que ele estava passando as orientações do Senhor, julgando as causas e ensinando os estatutos e as leis de Deus. Moisés ali representava o povo diante de Deus, guiando, né, eles pelo caminho certo. E Jetro falou que se ele continuasse fazendo aquilo, ele iria desfalecer, porque era uma tarefa muito pesada para uma só pessoa. Então Jetro aconselhou Moisés a procurar entre o povo homens qualificados, tementes a Deus, para serem líderes de subdivisões do povo. E somente questões mais complicadas deveriam chegar até Moisés. Assim seria uma tarefa bem mais tranquila. Moisés seguiu o conselho de Jetro e alguns homens foram escolhidos, né, para ser chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E aí eles dividiram, né, aquela carga com Moisés, julgando causas simples no meio do povo. Jetro se despediu e voltou para sua terra. Em Deuteronômio 1:12 diz: "Como suportarei eu só as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas por vossas cabeças."
E no 16, e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não atentarei para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer.